50? Não, 46. Calma. 46 Caralho, eu tô contando. Tô viajando. Mas vamos já. lá, peraí. Vamos lá. 46. A gente vai ter mais 2 dias de quartas, 47, 48. Mais 2 dias. O dia 50 vai ser o último dia da semifinal. O dia da final vai ser o dia 51, que é uma boa ideia. Então, estamos aí no 46. Terceiro lugar vai ser 52. É verdade, então temos 52. A gente vai... Que é o número de multiversos da DC. E aí só eu peguei essa referência. Esse negócio de Super-herói. super-herói é pra quem ainda não cresceu. É verdade. Que sou eu, no caso. Mas vamos falar dos jogos de hoje. A gente teve 2 jogos bem diferentes em placar, em jogo jogado. Começando pelo jogo mais cedo, que a gente teve Espanha e Marrocos, a temida Espanha. Todo mundo falava dessa Espanha. E eu já tinha dito, né, tipo, nas nossas prés, antes de Copa, que a geração dessa Espanha não era a geração ainda pra essa Copa, que não era uma geração muito boa. Ah, mas quando a gente falou isso e a Espanha meteu 7-0, ai, olha aí, a Espanha é favorita, a Espanha é bicho papão. Tanto que a Espanha só fez um jogo bom na Copa do Mundo, que foi justamente esse contra a Costa Rica, que chegou morta na Copa e tentou se ressurgir como um zumbi, mas morreu no último. Eu diria que a Espanha enganou tanto nesse primeiro jogo que ela enganou até o técnico. Ela enganou tanto quanto o Endrick vai enganar no futebol. E já tá indo pro Real Madrid, inclusive, falando disso. Mas, assim... E vai ser o jogador mais caro vendido na história do futebol Tô brasileiro. falando disso? Rapaz, 60 milhões de euros. gente, eu lembro da minha época que o jogador mais caro brasileiro era o Denilson Show. Quando ele foi pro Bet. E até recentemente o Denilson era o segundo colocado, porque só o Neymar passou dele, né? Aí depois passou o Coutinho. Foi logo em seguida, tipo, o Neymar e o Coutinho passaram. Mas voltando... Assim, Eu queria só, primeiro, antes de começar, fala daquela foto que viralizou. Eu não sei se o Robertinho na edição vai conseguir jogar essa foto aqui em cima. Posso colocar. Que são dos fotógrafos hoje na entrada do time de Portugal, na hora do hino. Estavam quase todos, basicamente todos, fotografando Cristiano Ronaldo no banco e não fotografando e registrando imagens dos jogadores que estavam perfurados e cantando seus hinos nacionais. Sim. Que é um desrespeito total, né? Que é um desrespeito total. E aí, só pra finalizar essa parte, para que depois a gente vai destrinchar o jogo de Portugal, o Gonçalo Ramos mostrou no campo por que o Cristiano Ronaldo foi pro banco. E eu queria dizer um negócio aqui que é... Nenhum jogador, ponto. Talvez o Pelé, é maior do que o seu clube. Se nenhum jogador é maior do que o seu clube, muito menos é maior do que a sua seleção. Agora, o Pelé é muito maior que o Santos, de fato. Por isso que eu tô falando. Mas o Pelé é tipo assim... Ele é um e uma vez na vida, né? Não vai Porque existir o Pelé. se não existisse o Pelé no Santos, o Santos não teria nem metade do que tem. Eu diria que o futebol brasileiro não teria metade do que tem se não fosse Pelé. É. Mas ainda assim. Eu ia comentar alguma outra coisa, mas eu acabei esquecendo, mas depois eu lembro. Mas falando de Espanha e Marrocos, assim, a gente tinha comentado que Marrocos não ia dar um jogo fácil pra Espanha. A Espanha que volta com o tic-tac 12 anos depois, sem ninguém ter pedido, porque o tic-tac é chatíssimo. Olha, eu vou falar o que eu acho, falando de tática e futebol de fato. A grande diferença, por um exemplo, de uma Espanha para um futebol brasileiro. O futebol espanhol é um futebol que toca muito a bola. Sim. Quando chega na zona final, que é para finalizar a jogada e finalizar o gol, eles tentam sempre ter um a mais ali naquela parte, digamos assim, faz um 3 contra 2 para tabelar e tentar chegar na cara do gol e finalizar. Se não tiver clara finalização, eles não vão fazer. Eles vão voltar a bola, virar ao lado, né, e tentar de novo esse 3 contra 2, uma tabela em algum momento para alguém chegar na cara do gol e tentar finalizar para o gol. O futebol brasileiro é diferente, porque eu acho que a preocupação do treinador da seleção brasileira hoje deve ser uma só: fazer o time chegar perto da área do adversário. Porque depois que chega ali, vem a genialidade do brasileiro, vem o diferencial do jogador brasileiro, que é um drible, uma finalização quando ninguém espera, um passe genial. Sim. Né? O Então, talento individual faz a sua parte. o talento individual no último terço do campo, que é um termo que o Robertinho adora. Oh. Quando ele chega ali naquele último terço, por exemplo, vamos dar o exemplo do jogo da Sérvia com o Brasil. Quando chegou no último terço ali, que o Neymar fez aquele drible pra esquerda, que ele não ia chegar na bola, o Vinícius Júnior tomou a atitude de finalizar e a bola rebateu sobre o Richarlison. Isso não, a Espanha não tem. Não. E depois o Vinícius Júnior tá de mano a mano com o jogador na ponta, e em vez dele tentar o drible
ou um passe pra trás, ele dá um passe de 3 dedos pro Um Richarlison. passe lindo, inclusive. Então, esse é o futebol espanhol, não tem. Eles têm um tic-tac, eles têm um jogo coletivo, um jogo próximo, uns passes rápidos, mas eles não têm o diferencial que o jogador brasileiro tem. E dando um contexto aqui, porque quando a gente fala de tic-tac, geralmente no Barcelona. E o Barcelona era um futebol bom de ver. Mas qual era o diferencial do tic-tac do Barcelona? Messi, Xavi e Iniesta. Que era esse talento individual que tinha. Tanto que se a gente compara o tic-tac do Barcelona da mesma época com o da Espanha campeã de 2010, era muito chato. Mesmo tendo Xavi e Iniesta, faltava aquele jogador mais de referência, Porque não que era o tinha Messi. o Messi. Exatamente. Que no ataque era o quê? Davi Villa, Fernando Torres... E aí Pedro pega, que é um por cabeça exemplo, dura. Exatamente. Tu pega exemplo, o Guardiola falou, de onde surgiu o tic-tac? Ele do Brasil, da seleção de 70, da seleção de 82. Mas, porra, vamos pegar a seleção de 70 aqui. Aquela seleção que era só camisa 10. Pelé, Carlos Alberto... Garrincha? Não, Garrincha não tava. Rivelino, sabe? Uma série de jogadores excelentes que tinham. A de 82, Zico, Sócrates. Porra, tu tinha jogadores ali que só deixa esses dois. Careca, da de 86. Então, assim... A Espanha se prende a um futebol que ele é efetivo, mas que ele precisa de uma ferramenta. A Espanha não tem essa ferramenta. Contra, como tu falaste, ele espera a hora perfeita. Contra um adversário fraco, que nem a Costa Rica, que permitia que a Espanha finalizasse toda hora, foi um passeio. Mas aí contra a Alemanha teve dificuldade, a Alemanha jogou fraco. Contra o Japão perdeu. Então aí chegou o Marrocos, que é uma seleção que tem muita garra e pouca tática. Mas tem talentos individuais que fazem a diferença. Pra mim o que fica claro dos jogadores que estão muito acima da média é a dupla de zaga. Um é o Sainz, que jogou no Wolverhampton por muito tempo. Não sei se ainda tá no Wolverhampton. O dupla de zaga dele, que eu não tô lembrando o nome agora, mas as duas laterais, o Mazraoui e o Hakimi. O Mazraoui é o lateral direito do Bayern de Munique. Sim. E o Hakimi é o lateral direito do Paris Saint-Germain. Sim. Só que o Mazraoui, ele tá na esquerda, porque o lado da direita é muito bom, não tem como ele ser banco, né? Não tem como ele jogar os dois na lateral direita. Exato. Até poderia dizer assim, então faz um lateral e um ponta, mas porra, o ponta direita é o Ziyech, que tá no Chelsea. Então não dá. E o que é interessante que eu gosto de citar no Marrocos é que teve uma briga, né? Antes, o técnico que tava fez o Marrocos se classificar com a melhor campanha da história na eliminatória da África, né? Sim. E aí, só que ele tinha uma briga, que o Hakimi não jogava bem, ele não convocava o Ziyech. O Mazraoui era banco com ele. Então ele tinha essa rixa com o elenco. Sim. E aí o rei, lá não sei se é rei de Marrocos, eu não sei como é. Mas eu o não líder, sei o regime. Não sei o regime de lá, mas o líder falou o seguinte: ou tu convoca os caras pra Copa do Mundo ou tu sai. E ele falou, não vou convocar. Ele falou, então tu vai sair. Aí o técnico ficou... Vão se fuder lá, porque não vai ganhar porra nenhuma, porque eu que fiz o que eu fiz com o Marrocos. Haja confiança. O que aconteceu? Os craques foram chamados e já tinha até dito que não ia mais jogar pelo Marrocos, enquanto fosse o técnico que estivesse assumindo. E aí o técnico saiu, o outro veio, chamou o Ziyech, que é o craque do time. Sim. Botou o Hakimi fazendo... o Hakimi não tinha bom desempenho no Marrocos. Fez o Hakimi jogar porque dá liberdade pra ele, colocando 3 volantes, né? E um vai cobrir sempre o Hakimi. Botou o Mazraoui, que é um excelente jogador, que normalmente era banco, porque é banco do Hakimi, botou pra jogar na esquerda. Pra não deixar ele sem espaço no time. Porque é um bom jogador, é melhor ter ele titular. E largou o Amrabat ali no meio pra puxar os contra-ataques e roubar a bola. E é um jogador de um nível técnico brilhante, joga no Fiorentina da Itália. E na esquerda ele botou o Boufal, que é um jogador que é banco... E que jogou muito. Que é um jogador que é banco no Southampton, mas jogou demais esse jogo. E o centroavante dele é o Ana Seri, que joga no Sevilla da Espanha, né? Sim. Então, não tem mais esse negócio de bobo no futebol. Os times jogam, os jogadores que jogam nesses times menores, Japão, Coreia, Marrocos. Tem todos os jogadores eles jogam na Europa, junto com os gigantes, junto com as estrelas. Então, não existe mais esse negócio de bobo. E hoje também os técnicos também têm esse Só aquelas seleções, né? Malásia, quem que joga na Malásia? Quem que joga na Finlândia? Olha, Noruega... Que a gente provavelmente vai ter na próxima Copa. Né? Por exemplo, a gente tem a Noruega, que tem um excelente meio, uma parte ofensiva muito boa. Porque ela tem o Odegaard, que joga no Arsenal. Sim. Ela tem o Sorloth. Ela tem o Haaland,
Então, que são esses jogadores, mas o resto não consegue jogar a Noruega pra uma Copa do Mundo. Mas provavelmente na próxima ela vai jogar, vai ter gol do Haaland na próxima Copa. Então, assim, dentro desse cenário, não é, tipo assim, as pessoas veem, nossa, que vexame. Não é vexame, porque o futebol hoje é globalizado. Os grandes craques estão na Europa e esses times africanos também perdem jogador para a Europa. Eles vão para a Europa. Por exemplo, os times que não têm muitos jogadores na Europa, nos grandes centros, não passam. Por exemplo, a Arábia Saudita ganhou da Argentina, ficou com possibilidade de passar. Não vai passar, gente. O próprio Catar. Não vai passar, gente, porque a Arábia Saudita aquilo ali foi uma coisa que não vai acontecer daqui a 20 Copas. Foi zebra, foi a definição de zebra. Não tem o que falar. Então, mas assim, também tem que ver que não é só isso, assim. Eu acho que tem os fatores de que a visão do futebol ainda é muito eurocêntrica e com leve respeito às eleições sul-americanas, porque a gente provou o nosso valor no campo. Mas ainda se olha com o olho totalmente europeu pro futebol. Então você descarta o futebol africano, o futebol asiático, que são escolas diferentes, que eu entendo que não tem um futebol competitivo, mas como tu falou, a globalização, nesse sentido de trazer jogadores técnicos com essa experiência, eles meio que deram uma igualizada em tudo. Por exemplo, o que Gana fez foi muito interessante. Eu não quis discordar muito, mas eu achei interessante. Ela foi buscar jogadores que poderiam ter nacionalidade de Gana para trazerem para a Copa. Um grande exemplo disso são os dois que eu destaco muito, que é o Lamptey, que é um jogador que de pais ganeses, mas sempre morou na Inglaterra. E aí foram conversar com ele, falaram, olha, vamos jogar por Gana, a gente tá na Copa do Mundo, classificado. E ele aceitou, né? E aí jogou a Copa do Mundo, porque se fosse pela Inglaterra ele não ia jogar. Sim. Até porque a Inglaterra levou 3 laterais direitos, os 3 de alto nível, e o melhor deles ainda nem jogou pra mim, que é o Alexander-Arnold. É verdade, não jogou. E porque jogou o Walker e jogou o Trippier, o Arnold nem entrou em campo. E ele só foi pra Copa porque o Reece James bateu. Porque o Southgate tem essa. Então assim... O outro de Gana foi o Iñaki Williams, que é um jogador que ele tem um recorde na Espanha de jogador com mais jogos seguidos sem deixar de participar de um. São mais de 60 jogos seguidos, ele nunca se bateu, nunca foi suspenso de cartão amarelo, e ele joga, tipo, no Atlético de Bilbao, 3 temporadas seguidas sem nenhuma sair. Nenhuma deixar de fora, ele pode sair no meio do jogo, mas ele começa jogando quase todas. Sim. Então ele tem a maior minutagem da história de recordes de seguidos do Campeonato Espanhol. E é um jogador que foi chamado pra defender Gana também, porque a mãe é ganesa. Sim. Então, aí sabe quem tá fazendo muito isso agora? A Jamaica. Pensando já em 2026. Sim. Kemar Roof. Então, assim, que é um jogador que teoricamente era inglês, agora vai jogar na Jamaica. Então, assim, eles trouxeram vários exemplos. Tem um exemplo, se eu não me engano, o próprio Hudson-Odoi, que é a estrela do Chelsea, talvez jogue na Jamaica. Excelente. Então, isso mostra justamente como esses clubes que estão fora da grande centro, que não participam das principais amistosos, né? Não participam das principais preparações, estão de olho já nessas situações para justamente trazer um pouco mais de competitividade. Então eu acho que, assim, é surpresa, obviamente, ninguém esperava o Marrocos. Talvez hoje o Marrocos é a maior surpresa da Copa do Mundo, né? E para mim a maior decepção da Copa do Mundo ainda tá ali entre a Alemanha e Bélgica. Para mim a briga, assim, os dois morrem de braço dado. Não foi Jack Rose e um sobreviveu, não. Os dois morreram congelados e afundaram no oceano. Sim. Então, eu acho que já acabou isso de... A própria Coreia, que o Brasil ganhou de 4-1. Pô, mas, porra, foi 4-1. Mas, pô, ele tinha o Hwang, que é um jogador que joga no Leipzig. E tinha o Son, que tá no Tottenham. Sim. Tinha mais o Doan, que eu não vou lembrar, mas acho que acabou de ir pra um time inglês, o Doan. Então, assim, ele tem jogadores importantes. O próprio Japão tem jogadores importantes na Europa. Sim. Então, deram trabalho pros... Porque quem esperava que a Coreia passasse no grupo que tinha Uruguai... Ganhando de Portugal, que Uruguai deu um chocolate Portugal hoje, né? Não, quem esperava que ele fosse no grupo que tem Portugal e Uruguai passar a Coreia? Cogitou-se até mais Gana do que a própria Exatamente. Coreia, né? Mas assim, além do mérito do Marrocos, eu queria que falar mal da Espanha. Porque a Espanha, que
E enganou todo mundo. Luiz Henrique falando, é o melhor futebol e não sei o que. E não mostrou esse melhor futebol. Uma equipe que tem dificuldade de finalizar e que perdeu todos os pênaltis que cobrou. Todos. Também dou mérito aqui ao goleiro, porque foram 2 defesas e uma na trave, mas mesmo na trave ele pulou no canto que foi cobrado. O Sérgio Busquets bateu uma cobrança ridícula, tá? Não, ali foi recuo. E aí é porque, assim, é engraçado porque os 2 goleiros não tinham um histórico muito bom com a cobrança de pênalti. Tinha pegado 20% dos pênaltis, mas digamos assim, de 10 pegou 2. É um número... Não, Ruim. Número... E o Bonu, que foi o do Marrocos, era 26%. Exato. Né? 2,6 gols pra 10. Pra 10. Então, tipo assim, não é aquele histórico muito bom de goleiro pegador de pênalti, por exemplo, que o Diego Alves tem, que o Rossi do Boca Juniors tem, Que o Cru tinha, então é um percentual um pouco abaixo, mas tem essa globalização também leva a estudos, né? Então, tipo, eles sabem onde os jogadores mais batem, então, assim, a arrogância do Luiz Henrique, ela é absurda. Sim. Que ele fala que o time que joga o melhor futebol, quem teve a primeira chance clara, efetiva de gol no jogo foi o Marrocos. E a última também. A última mais clara foi o Marrocos. E olha que durante o segundo tempo... A última foi do Sarabia que pegou na trave e o jogo acabou. Ah, sim. No tempo regulamentar, eu digo. Foi aquela do Marrocos. Mas o grande lance aqui é... A Espanha só cresce no jogo quando o Marrocos, que estava jogando mais da raça, cansa. Porque, tipo assim, justamente, falta aquela técnica do toque de bola, do domínio, que é deixar o seu adversário correr. Pra você poder ficar mais descansado pro segundo tempo. O Marrocos era correria para tentar fazer o gol. E isso cobrou um preço, tanto que teve umas 4 jogadas ali pelo final do segundo tempo, que a bola era lançada em profundidade, só que não tinha perna, cara. Não tinha mais perna para chegar. Mas assim, se é um time um pouco mais estruturado em questão tática, ou seja, se ficasse equalizado a questão da forma física, o Marrocos podia levar perigo e fazer gol na Espanha tranquilamente aqui. E aí o Marrocos passa nos pênaltis e vai pegar Portugal, que goleou a Suíça. Mas não vai ser um jogo fácil, mas vamos elogiar Portugal aqui. Não, mas eu queria perguntar o seguinte pra ti. O Brasil ganhou de 1-0 esse time da Suíça. Sim. Portugal ganhou de 6. E perdeu da Coreia, que o Brasil meteu 4. Mas jogou com o time reserva. Tudo bem. Mas o Cristiano Ronaldo tá lá. É reserva. É banco. Ele é banco, pô, ele é banco. Mas eles disseram que ele só foi banco porque ele peitou o técnico, né? Ele é banco. Não foi uma decisão agora tática, é o seguinte, foi uma decisão disciplinar. O técnico achou a formação e a escalação perfeita pro Cristiano Ronaldo. Banco. No banco. Não, Portugal não sentiu Lembrei o que eu queria falar no começo e eu acho que o momento cabe agora. Eu, Danilo Macedo, em um dos nossos primeiros episódios aqui do Porque Valdemar, tu já vem com as trocadilhas, né? É o teu nome. E aí, eu falei que o Cristiano Ronaldo já deveria ter procurado os mercados alternativos e trabalhar o seu comercial na carreira dele. E a gente falou que, inclusive, o lugar dele era no banco. E aí eu fui muito criticado. Mas acho que eu vou voltar naquele vídeo lá. O fã-clube do Cristiano Ronaldo pegou pesado contigo. O Zenzo. Exatamente. Fala que eu não entendo de futebol e eu tava certo. E agora, quem é que não entende de futebol? Não, mas tu vai ver. Se o Cristiano Ronaldo ele entrega 25 gols por ano. Eu falei... Se o Cristiano Ronaldo entrar na prorrogação contra o Marrocos, com o Marrocos morto e meter um gol cagado, olha aí o Cristiano de volta! É o melhor do mundo! O Gonçalo Ramos tá simplesmente voando. O Benfica passou em primeiro num grupo onde tem Paris Saint-Germain. Ele entrou na lista de artilheiros da Copa em um jogo. Em um jogo. O primeiro hat-trick da Copa. E 3 gols de centroavante. Sim, muito bom. O terceiro, então, o goleiro sai desesperado abafando, ele só dá uma cavadinha e é um gol sensacional. Sim. Adorava fazer esse gol. Inclusive, queria destacar que o último gol que classificou o Marrocos no pênalti foi de cavadinha estilo Louco Abreu. Gostei. Foi, do Hakimi. Adorei Categoria esse. Demais, joga demais esse Hakimi. Mas nos gols de Portugal, eu gostei muito do gol do Leão, cara. O Rafael Leão. Que joga no Milan, bom jogador. Eu achei meio estranho o Sommer. Porque, assim, a bola não foi muito no canto. Não. Ela foi, tipo, passou perto dele. Mas eu acho que o Sommer, desde o jogo do Brasil, já mostrou que ele é um bom goleiro pra sair na foto com um cara estranho. Olha, tipo, pra mim... Mas ele lá é modelo na Suíça. É mesmo? É, modelo. Não, o cara tá acostumado a tirar foto. Ele é modelo, ele faz comerciais, ele é galã na Suíça. Só falta pegar gol. Não, aí na Alemanha ele pega muito. Mas na Copa não. É o contrário do Shaqiri. Olha, por exemplo, o primeiro gol do Gonçalo Ramos é um gol que o Cristiano Ronaldo nunca ia se propor pra fazer.
Porque ele faz justamente pivô, ele vai receber na frente do zagueiro e o zagueiro não tá esperando ele puxar pra esquerda pra ficar com pouco ângulo e o goleiro muito menos espera um chute no ângulo que ele tá fechando. O goleiro daria e espera um chute cruzado. Tanto que o chute, o Sommer levanta a mão, mas quando ele levanta, só de susto a bola já passou. Sim. Então foi de golaço. reflexo, né? Foi uma paulada que o goleiro não viu a cor da bola. Sim. E olha, Portugal, a gente falou aqui, a gente fez aquela previsão, né, das oitavas, das quartas, que a gente fala que Portugal ia passar até da Bélgica, a Bélgica era bem mais cotada nisso. E aí foi quando a gente bombou que os brasileiros falando, vocês estão malucos, como é que vai passar da Bélgica? E aí chegaram os portugueses putos com os brasileiros, falando, lógico que Portugal passa, e assim, Portugal é uma forte candidata a chegar na final. Sim, não chegou nas quartas por sorte. Eu falei também no início que essa é a geração que o Cristiano Ronaldo melhor pegou, mas infelizmente ele já está velho. É a melhor seleção dele. É a melhor seleção que ele já pegou. Sim. É, tipo, o elenco é o melhor elenco que ele já teve. Hoje o Cancelo nem jogou. E o Dalot fez uma partida sensacional. E o Bruno Fernandes jogou muito bem hoje também. Jogou muito bem. Rafael Guerreiro tá substituindo também o Nuno Mendes, que se contundiu, Sim. né? Fez o gol, inclusive. 2 ou 3 contusões, né? Assim. Foi. Que fez o gol, inclusive. O Pepe, por exemplo, que fez um gol também, tá jogando porque foi o Danilo, né, que teve costela fraturada, né? Então, e Portugal que tem um jogador chamado Otávio. É, que é brasileiro. E jogou muita bola hoje, o fim da bola. O que me surpreende porque eu nunca vi um jogador chamado Otávio. E ele joga muita bola. Ele joga no Porto. De Portugal. O pessoal do Porto gosta dos nossos vídeos. É, o pessoal do Benfica que não gosta. É, isso é verdade. Mas eles vão aprender a gostar. E aí, o meu questionamento é tipo assim, eu acabei de falar, de citar exemplos que as seleções estão fazendo com jogadores que jogam em outro país, que podem ter dupla nacionalidade e trazer pra cá. E o Brasil me perde jogadores craques. Porque além do Otávio, tem um Nunes lá, Matheus alguma coisa assim, que foi convocado pela seleção, mas ele rejeitou. Porque ele nunca tinha sido lembrado. Aí quando tava perto da Copa do Mundo, que ele já tinha certeza que ele ia pra jogar por Portugal. Aí o Tite, vamos te convocar você, não sei o que. O cara falou, não, muito obrigado, pô, nunca lembrou de mim aí tu vai me convocar uma vez. Pra eu não ser convocado pra Copa? Pra eu não ir pra Copa, eu prefiro jogar aqui onde eu fui criado, nasci criado aqui em Portugal. Aí o grande exemplo, assim, tem 3 nomes aqui que eu gosto de citar, que o Brasil perdeu. Eu vou botar mais 4. Thiago Alcântara. O Thiago Alcântara nesse meio campo da seleção brasileira, puta que pariu, qualquer coisa ele ia ser. Mas aí a Espanha também dispensou. Mas a Espanha, é o Luiz Henrique. Exato. O outro é Diego Costa, na última Copa ele ia ser muito importante pro Brasil. Sim. Foi 2018 ou foi 2014 que ele podia ter? Foi 2018. Foi 18 que ele foi pela Espanha. Não foi 2014 que ele foi? Não, acho que foi 18, tá? Mas também bom jogador. Que o Brasil perdeu. O Otávio, que tá hoje jogando por Portugal, excelentíssimo jogador que o Brasil perdeu, infelizmente. E o Jorginho, que joga na Itália. Queria destacar mais um, de tempos passados, o Deco. Também. Deco jogava muita bola. Deco jogava bola Seria demais. muito importante. Só que ele vem numa época de uma geração de ouro do Brasil também. Porque aquela época ali... Mas a gente tinha uma vaguinha no banco, pelo menos. Tinha, mas eu acho que entre o cara ser titular em Portugal e banco do Brasil... porque ele aquela foi geração titular, do Brasil, do meio pra frente, era muito forte, cara. A gente entende o cara que vai jogar por outro país naquele momento. Nesse momento de 2014 pra cá, a gente teve uma entre-safra meio complicada. Aí eu já fico o Brasil vacilando para essas pessoas que se naturalizaram por outros países. Porque, por exemplo, o Thiago Alcântara, hoje, nesse meio campo do Brasil, junto com o Casemiro... Ia ser um absurdo. Não. Um absurdo. O Paquetá era banco, e foda-se. E deixar o Thiago Alcântara armando pro Neymar, pra Vinícius Júnior, pra Rafinha. Enfim. Acho que acho que o Brasil ainda tem que virar essa chavinha. Existe uma possibilidade aí do André Sanches assumir agora a presidência da CBF. E aí isso fica claro que só o jogador do Corinthians vai ser chamado pelo técnico que eles forem escolher. Fagner vai pegar a vaga de volta. Por isso que eles vão chamar o Mano Menezes, né? Pra trazer só jogador corintiano e jogador gaúcho. Que é só o que ele gosta. Eu tô irritado. E então... Portugal jogou demais. É mais uma seleção que a gente tem que ficar muito de olho, porque... e ele não só joga muito, como joga um futebol bonito.
E vai ser interessante de ver, caso Portugal passe do Marrocos, que a gente já falou também que não é uma seleção muito fácil, o confronto que pode vir aí de Portugal com E França. E França É porque eu ou acho que a Inglaterra. França passa da Inglaterra, né? Também acho. Não é que vai ser um jogo fácil assim, a não ser que o Mbappé facilite o jogo, né? Porque ele pode pegar 2 bolas, passar do Maguire e fazer gol. Eu acho que o Maguire Fácil. tá querendo entregar um joguinho. Ainda não entregou. Ainda não entregou, né? Por isso que eu te falei, tá no regular ali do 6 É. pro 7. Mas ele tá fazendo o máximo pra ser odiado. É porque ele tá guardando o melhor pro final. É justo. É um cara que tem suas prioridades. Quer jogar já o palpite pra sexta? Ou a gente deixa pra outra oportunidade? Não, vamos sextar. Brasil e Croácia 2-0 pro Brasil. Acho que 2 ou 3-0, mas vou no 2-0 contigo, porque eu acho que a Croácia vai vir mais recuada, não vai dar tanto espaço pro Brasil assim. Holanda e Argentina prorrogação, gol no segundo tempo da prorrogação do Messi. Mas eu acho que vai pra prorrogação com empate, tipo 1-1. Vai um 0-0, eu acho. Acho. Acho E que vai aí, um 0-0. 1-0 pra Argentina no no final. segundo tempo, faltando 10 minutos de jogo. 5 minutos de jogo, gol do Messi, de fora da área. E acho que o Messi vai vomitar nesse jogo. Vai, que ele Ainda tá não, nervoso. ainda não vomitou É. nessa Copa, acho que vai vomitar. Talvez, se ele não vomitar, seja o ano de título da Argentina. É Seja esse verdade. problema. Será? O menino amadureceu e não tá mais nervoso e vai resolver. Era só tomar um Dramin. É, que resolveu Pra a parada. poder jogar. Mas o negócio é ele toma e dorme. É verdade. Mas aí é um problema. Então é isso, né? Lembrando que a gente não tá aqui só no YouTube, a gente tá em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer. Também estamos nas nossas redes sociais aqui embaixo, Instagram e TikTok, a gente joga corte, outros conteúdos lá. Então fica ligado e até a próxima. Falou, rapaziada.